mensagem que eu quero transmitir nessa noite, ela tem como tema a evidente vida de oração de Jesus. É impressionante como, quando você lê os evangelhos, quando você analisa a história de Jesus Cristo aqui nos 4 evangelhos, uma coisa você percebe, que Jesus, ele orava muito, que Jesus, ele era um homem de oração. E eu quero ler, então, Lucas capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: isso aqui aconteceu quando Jesus ele escolheu aqueles 12 homens para serem seus discípulos. Antes dele tomar a decisão, antes dele chamar os discípulos, os homens para se tornarem discípulos, vejam o que ele fez. Lucas 6, 12 diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém. O que eu quero nessa noite que você perceba é que Jesus, mesmo sendo Deus, ele sentia a necessidade de orar, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus, ele é um ser todo-poderoso, mas ele é trino. Existem 3 pessoas no Deus que nós cremos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, ele é o Filho. E quando ele orava, para quem ele orava? Ele orava justamente ao Pai, ele orava ao Espírito Santo. Então veja, e uma coisa se torna evidente na vida do Senhor Jesus, que ele estava constantemente em oração. Ele orava ao amanhecer, ele orava ao anoitecer, ele orava nas madrugadas, ele orava no deserto, ele orava no alto dos montes, ele orava lá no jardim de Getsêmani. Ele estava constantemente em oração. Antes de tudo que ele fazia, primeiro ele fazia uma oração, antes de tudo. Inclusive, se você lê os evangelhos, o que eu aconselho você a fazer, você vai perceber o seguinte, que antes de Jesus, ele realizar os milagres, aqueles milagres maravilhosos de cura, de libertação, de dar vista aos cegos, de ressuscitar mortos, antes dele realizar esses milagres, ele estava em oração. E antes dele realizar o milagre, ele também fazia uma oração, e aí então em seguida ele realizava o milagre. Quer dizer, a vida de Jesus, na verdade, ela era movida por oração. Por oração. Eu vejo, por exemplo, Jesus orando num dos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele esteve lá no jardim do Getsêmani, momentos antes de ser preso, de noite. Ele levou os seus discípulos ali para orar, e ele foi justamente para lá para orar, porque ele estava angustiado de algo. E chegando lá, ele pediu aos discípulos que ficassem num determinado lugar, e ele avançou um pouco mais à frente, e ali ele viveu um dos momentos mais angustiantes da sua vida. Ele sofreu agonia na sua alma.
porque ele estava sentindo, ele estava prevendo, ele estava vendo tudo aquilo que ele iria ter que passar naquela cruz, naquele sacrifício que ele teria que fazer, dando sua própria vida ali na cruz do Calvário. E foi muito pesado, e a Bíblia nos conta que Jesus ali, naquela agonia, ele orou ao Pai e pediu: se possível, passa de mim esse cálice. E ele volta lá com os discípulos e os encontra dormindo, né? Ele fica tremendamente chateado com os discípulos, porque no momento em que ele mais precisou, os discípulos, ao invés de estarem apoiando-o em oração, eles adormeceram. Ele os acorda e os repreende: nenhuma hora pudesses vós orar, vigiar comigo. Ele volta para a oração, por 3 vezes ele faz aquela oração, pedindo ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Mas note, foi uma oração tão angustiante, foi um momento de uma luta física e espiritual tão profunda, que a Bíblia diz que o suor de Jesus se transformava em gotas de sangue. Ele suou sangue naquele momento de profunda agonia, ali no Getsemane. Agora, o que eu quero destacar para você aqui nessa noite é que esse era o segredo de Jesus para ele tomar a decisão certa, para ele seguir o caminho certo, para ele vencer a luta e a dificuldade, para ele superar a dor e o sofrimento. Qual era o segredo de Jesus? Era a oração. Era ali, naquele momento, quando ele estava diante de algo importante que ele tinha que decidir ou fazer, onde ele buscava força, entendimento e sabedoria para continuar e fazer o certo. Era orando. E eu quero nessa noite dizer a vocês, meus amados irmãos, que esse segredo é para nós vivermos a nossa vida, para nós superarmos as nossas lutas, para que nós vençamos as nossas crises e passemos pelos nossos problemas. Veja, lá no jardim do Getsemane, quando Jesus ele ora 3 vezes, pedindo a Deus que Deus passe dele o cálice, note que Deus não atendeu ao apelo dele. Mas, por causa, inclusive, da oração que ele fez, Deus deu a ele a força para que ele pudesse dizer assim: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus foi feita. E Jesus superou, conseguiu suportar a dor que ele teve que suportar, porque ele encontrou forças naquele momento de oração ali. Nós estamos vivendo hoje um tempo de muitas lutas, um tempo de muitas dificuldades, de doenças e até de luto. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão desempregadas, passando necessidades, algumas passando fome. Nós estamos vivendo um tempo onde tem muita gente sofrendo na sua vida sentimental, na sua vida profissional. Tem muita gente passando por dificuldades. Muitos, inclusive, até desistem da vida. Eles se veem diante de tanta opressão, de tanto sofrimento, que eles tentam diminuir o seu sofrimento, acabando com suas próprias vidas. E, infelizmente, quem faz isso, ao invés de resolver os seus problemas, aumenta, não é? Porque
ele aí vai se ver diante de um juízo onde ele vai ser cobrado por aquilo que ele fez e que ele não tinha direito de fazer, que era o de tirar a sua própria vida. Mas eu pergunto então, o que que nós temos que fazer quando estamos diante de situações assim ruins? Você está no meio da tribulação, no meio da doença, no meio do luto, no meio da dificuldade, está dando tudo errado para você. O que é que você tem que fazer? Siga o exemplo de Jesus. Sabe o que você deve fazer? Vá para a presença de Deus e ore. Jesus Cristo, ele disse assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que ouve em secreto, ele te recompensará. Olha, a oração, ela tem esse poder de chegar até a presença desse Deus que é onipotente. Quer dizer, o Deus que pode todas as coisas. E ao orarmos sinceramente, quando nós vamos para a presença de Deus, sinceramente, Ele renova as nossas forças, Ele enxuga as nossas lágrimas e Ele nos responde. Se a resposta que Deus der for aquela resposta que a gente está esperando, né? Porque Deus pode responder sim, Deus pode responder não, e Deus pode responder espere um pouquinho mais. Quando a resposta é não, quer dizer, aquilo que a gente pediu, Deus não vai nos atender, Ele não vai nos dar. Quando a resposta é espere um pouco mais, quando a resposta não é aquela que a gente estava a esperar, por que oramos, por que falamos com Deus, por que buscamos nele a resposta, a gente sai de lá mesmo com a resposta negativa, mas a gente sai com a força, com o poder, com a capacidade de superar aquela dificuldade. Como Jesus fez lá no Getsemane. Deus respondeu não para ele, mas ele saiu de lá fortalecido para enfrentar aquilo que ele tinha que enfrentar. Ele bebeu aquele cálice, ele foi àquela cruz, ele sofreu todas aquelas torturas, ele morreu, experimentou no seu corpo a morte. E quem deu a ele a força para ele conseguir tudo isso foi Deus, por causa daquele momento de oração. E no final de tudo ele venceu, porque Deus o ressuscitou no terceiro dia. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno todo e ressuscitou vitorioso, onde ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, no ponto mais alto onde alguém pode estar. Então, meu amigo, a oração, ela é maravilhosa por esses aspectos aí. Com ela, nós podemos tocar no coração de Deus. É a nossa forma de comunicação com Deus. Como é que você vai se comunicar com Deus? É através da oração. E quando você ora, você está falando com aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Aquele que pode todas as coisas. Então, quando você vai para a presença de Deus para orar, você está falando com aquele que tem o poder realmente de mudar a tua história, a tua sorte. Então eu quero dizer para você, você está preocupado com alguma coisa, algo realmente muito sério, grave, entra lá no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos e ora. Fale com Deus, busque. Você vai ver
que Deus vai ouvir a tua oração e vai mudar a tua sorte. Tem uma porta aí que está fechada, que não se abre de jeito nenhum. Entra lá no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e clama a Deus para que Ele abra essa porta. Coloque a sua vida na presença de Deus e Deus vai ouvir a tua oração. Olha, a oração é uma chave poderosa que Deus Ele colocou nas nossas mãos. Com ela, nós podemos mudar o rumo de uma nação. Nós podemos mudar as circunstâncias. Nós podemos mudar a nossa própria história. Eu quero que você saiba, nós temos registrado aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, pessoas que oraram e como resultado da sua oração, coisas extraordinárias aconteceram. Teve gente que orou para o tempo parar, como foi o caso lá de Josué. Ele orou para o sol parar. E a Bíblia diz que o sol parou. Houve um dia na história da humanidade que durou mais do que 24 horas, porque um homem teve a coragem de adentrar a presença de Deus e pedir para que Deus parasse o sol, parasse o tempo ali, para que eles pudessem terminar aquela batalha. E a batalha foi vencida e aí o sol se pôs. A gente tem, não só na Bíblia, mas na história da humanidade, nós temos aí a história de pessoas que se viram em situações adversas e que ao clamarem a Jeová, a Jesus, elas tiveram o seu milagre. Eu lembro da história, por exemplo, de um rapaz que eu conheci lá na cidade de Manacapuru, uma cidade aqui no interior do Amazonas, que ele, quando jovem, saiu para pescar no Igapó. O Igapó, ele é uma floresta alagada. E aqui no interior do Amazonas existem muitos igapós, né? Na época da cheia aí, tem muitos igapós. E é muito fácil a pessoa no igapó se perder, porque a paisagem lá é toda igual, é tudo escuro, né? Tudo alagado, e é muito fácil entrar ali e se perder. E muitos já se perderam e até morreram dentro desses igapós. E esse rapaz foi pescar no Igapó e se perdeu. E ele ficou perdido naquele Igapó por 3 dias. 3 dias tentando sair de lá, remando, e ao invés de sair do Igapó, ele entrava cada vez mais, ficava cada vez mais desesperadora a sua situação. Depois desses 3 dias, tentando encontrar o caminho, o que foi que ele fez? Ele dobrou os joelhos na proa da sua canoa e fez uma oração a Jesus. E ele clamou a Jesus com todo o seu coração e pediu a Jesus que Jesus o tirasse daquele igapó, que Jesus mostrasse para ele o caminho de volta, que ele pudesse pisar novamente em terra seca. Ele clamou com todo o seu coração e com toda a sua alma. E fez inclusive uma promessa para Jesus. Ele disse para Jesus assim: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, desse igapó, se eu conseguir pisar novamente em terra seca, ele disse: eu vou entregar a ti minha vida e vou te servir. E aí o Espírito Santo, o Senhor Jesus, começou a guiá-lo, e ele foi remando, e conseguiu encontrar o caminho de volta. Saiu do Igapó, voltou para a cidade, pisou novamente em terra, foi salvo milagrosamente pelo poder de Deus.
Eu li um livro a respeito de um homem que tinha muita fé. Era um homem pobre lá nos Estados Unidos, negro, morava numa casa, numa fazenda, assim, naquelas casas do interior. E um dia, quando ele estava voltando de algum lugar, ele encontrou a sua casa pegando fogo. Estava pegando fogo, o fogo estava destruindo tudo. E não havia ali água ali perto. O título do livro que conta essa história é Rara Estirpe de Fé. E aquele homem, quando viu o fogo tomando conta da sua casa, o que ele fez? Ele dobrou os joelhos e fez uma oração a Jeová, ao Senhor Jesus. Ele clamou por socorro, ele gritou para que Deus viesse e apagasse aquele fogo. E na hora em que ele estava ali, de joelhos no chão, de mãos erguidas, fazendo aquela oração que ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, choveu. A água veio e apagou o fogo, como uma resposta direta da oração. Outro dia eu vi um caminhoneiro também aqui no Brasil, que o seu caminhão começou a pegar fogo aí na estrada, e ele teve que sair do caminhão, ficou olhando ao longe o caminhão dele pegando fogo, e de longe ele ergueu os braços e fez uma oração a Jesus e clamou por socorro por Jesus, fez uma oração ali sincera diante de Deus, e choveu, e o fogo apagou-se. Quer dizer para você, Deus responde quando a gente ora. A resposta de oração. E olha, Deus ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jesus ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Olha, eu não sei como é que Deus vai intervir na sua vida, como Ele vai trazer a solução, mas uma coisa eu sei, se você for para a presença dEle, se você clamar por socorro a Ele, se você orar sinceramente, se você fizer essa oração com fé, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Ei, você aí está cheio de dívidas e você não sabe como pagar essas dívidas, reúna todas essas dívidas, vá lá para a presença de Deus, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor pela misericórdia dEle, e você vai ver a manifestação do Todo-Poderoso para te tirar dessas dívidas em que você está. Você que está doente, que o médico até já disse que você vai morrer, vá para a presença de Deus e clame, ore. Houve um rei que recebeu uma palavra de Deus que ele iria morrer, que a doença que ele tinha recebido, que estava no seu corpo, era para a morte. Mas ele, ao invés de aceitar aquele decreto de morte, ele prostrou-se e ele orou a Deus e clamou a Deus para que Deus tivesse misericórdia, e Deus deu a ele mais alguns anos de vida, de saúde, porque ele foi capaz de orar. Quando a gente ora, Deus responde. Deus, Ele está vivo e suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Nem é surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então, meu amigo que está em qualquer lugar, eu quero lhe dizer, siga o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi um homem de oração. Ele orava muito, constantemente. Orava ao amanhecer, ao anoitecer, orava pelas madrugadas.
nós vemos aqui nesse texto que lemos no início dessa meditação, que ele tinha que tomar uma decisão importante, ele tinha que escolher 12 discípulos, e o que ele fez para tomar a decisão certa e escolher as pessoas certas? Ele orou. Ele subiu a um monte. Subir ao monte não é fácil. Ele subiu a um monte e passou a noite inteira. Não foi apenas 5 minutinhos. Ele passou uma noite inteira no alto daquele monte, orando, pedindo a Deus a direção para a decisão de quem ele deveria escolher para ser aqueles discípulos que se tornariam apóstolos e as colunas da sua igreja. Você está diante de decisões importantes, você está diante de problemas imensos que você precisa solucionar. Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, passe uma noite de oração na presença de Deus e aí depois sim, faça o que Deus te mandar fazer. Ore, clame ao Senhor. Antes de tudo, ao acordar, antes de comer, antes de sair, antes de trabalhar, antes de dormir, tenha uma vida de constante oração. O apóstolo São Paulo ele dizia assim: orai sem cessar. Isso significa orar em todo o tempo. Assim como nós estamos respirando o tempo todo, inalando e exalando o ar, nós temos que estar também em oração na presença do nosso Deus. Pense nisso, meu irmão, meu amigo, e vamos juntos, neste momento, orar. Eu quero orar por você, quero abençoar você com esta oração, quero pedir a Deus que Ele te cubra com toda a sorte de bênçãos, que Ele te dê a vitória, que Ele te dê a paz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua santa presença, neste momento de oração. Te agradecemos por esta palavra, compreendemos que orar é importante, que orar é fundamental, que orar deve fazer parte da nossa vida, no cotidiano, que nós precisamos viver uma vida de oração na Tua santa presença. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor desperte esse desejo em nossos corações e que nós possamos viver uma vida de oração mesmo na Tua santa presença. Eu te apresento, Senhor, todos aqueles que estão comigo nesta noite, em qualquer lugar da terra, participando deste culto abençoado. E eu peço que o Senhor esteja abençoando esta pessoa. Cura aqueles que estão enfermos, liberta os oprimidos, soluciona os problemas, dá a eles, ó Deus, a vitória sobre as dificuldades. E mesmo quando eles passarem pela adversidade e pelos problemas, que eles possam sentir a paz, que eles possam compreender os Teus propósitos, ao ponto de poderem até Te louvar, mesmo na adversidade, por saberem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ó Deus Todo-Poderoso, e eu Te peço, ouve as orações que estão sendo feitas neste momento, muda a história destas pessoas, Pai, muda esta realidade. Eu Te apresento, Senhor, Manaus, o Amazonas, o Brasil, e eu Te peço, vem, Senhor, e muda a realidade da nossa nação. Traz, ó Deus, para a nossa nação saúde, traz, ó Deus, para a nossa nação crescimento, avivamento, fé. Ó Deus Todo-Poderoso, eu Te peço que um verdadeiro avivamento aconteça nessa nação, de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor esteja, ó Deus, fazendo uma obra poderosa de avivamento no nosso meio.
Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Receba a bênção, meu irmão. Essa bênção é para você. Se creres, verás a glória de Deus. Que todos digam amém. Deus abençoe vocês. Bem, meus irmãos, nós vamos agora louvar ao Senhor de duas maneiras. Nós vamos louvar ao Senhor com a nossa oferta, com a nossa contribuição, com os nossos dízimos e com o louvor, com uma música de adoração que a pastora Ana vai cantar aqui juntamente com todos nós. E eu então o convido para que você então louve a Deus juntamente conosco. Contribua com esta obra, com este ministério. Como é que você vai contribuir? Você vai contribuir através do Pix, pela internet, pela sua conta bancária na internet, pelo seu aplicativo aí do seu banco. Você vai acessar o Pix e aí você vai usar a chave que nós registramos lá no Pix para que você faça a sua transferência. A nossa chave no Pix é o número desse celular que eu vou dar para você agora. O celular é 92 98 442 91 25. Você, usando esse celular, o número desse celular, você pode transferir através do Pix qualquer quantia, a partir de 1 centavo ao infinito, aí, quanto você quiser contribuir. Venha ofertar neste ministério, venha entregar o seu dízimo nesta obra, venha trazer a sua contribuição. Se você não pode muito, mas contribua com o que você pode. A partir de 1 centavo você pode contribuir com esta obra. R$10, R$20, R$30, R$100, R$1.000. Só não deixe de enviar a sua oferta, a sua contribuição. Enquanto a pastora Ana canta, toca aqui essa canção, acesse aí a sua conta e faça neste momento essa transferência. E que Deus abençoe vocês. Eu agradeço de coração a todos aqueles que vão ofertar, que vão dizimar nesta obra, neste ministério. Vou repetir para você a chave lá no Pix para você fazer. Então, enquanto ela canta, enquanto ela toca, faça aí a sua transferência da sua oferta desta noite, em nome de Jesus. A chave é 92 98 442 91 25. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Vamos cantar. Semente que tem que brotar.
ainda um abraço muito especial para a Ana Maria Meri. Também um abraço especial para Alzenira Ramos, para o Sebastião Maciel e para Rosiane Coutinho Menezes, que estão aí participando conosco nessa noite abençoada de domingo. Quero também mandar um abraço para o Marcelino Pedro, lá em Moçambique, na África. Deus o abençoe grandemente. Para a irmã Graciema Luz, para o Valdir Cardoso Arruda, lá no Rio de Janeiro, para a Silva Rose Reivax, para o pastor Daniel Marins, lá nos Estados Unidos, e para o Carlos Imperial. Recebam então todos aí o nosso abraço, que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos. Amém. Vamos encerrar então fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esses momentos tão importantes e especiais. Ora comigo. Senhor Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de levar a tua palavra, Deus, através, Senhor Deus, da internet, a todas as pessoas, Pai, que estão perto e que estão longe. E que a tua bênção alcance a todos, em nome de Jesus, e nos dá mais uma semana de bênção, de vitória, ó Deus, com saúde e com o teu livramento. Guarda-nos, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está encerrado. Uma boa noite.